Graça e paz, amados irmãos, estamos nos aproximando do Natal, final de ano, final desse ciclo de discipulado online e nos aproximando de um novo tempo que o Senhor tem para nós e que nós possamos estar preparados para viver esse tempo de serviço com fé, coragem e na certeza de que Deus está conosco. E hoje o tema do nosso estudo é o discípulo, a discípula e as aflições. Então precisamos compreender que as aflições fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada. Não era propósito de Deus, mas temos aflições nesse mundo, mas é possível vencer com bom ânimo, é possível vencer porque nós confiamos em Cristo e Ele já venceu tudo por nós. Então vamos estar orando e dando início ao nosso estudo nessa noite. Paizinho querido, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, muito obrigado porque nesse começo de semana, mais uma vez, o Senhor já renovou as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui depois de ter vencido um longo dia de tantos desafios, mas permanecemos firmes na tua presença. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos, a vida dos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, o Senhor os visite, aqueles que estão passando por lutas e dificuldades, que o Senhor seja com eles. Paizinho querido, agora nós te pedimos que mais uma vez o Senhor nos dê clareza e discernimento sobre a tua palavra, que ela venha ao encontro das nossas necessidades e que nós possamos continuar vivendo uma vida de discipulado, porque temos entendido que discipulado é um estilo de vida, é viver como o Senhor nos ensinou, debaixo da tua orientação, seguindo firmes, Senhor, no teu exemplo, tomando a nossa cruz e seguindo em frente. Fica conosco, fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto de hoje está lá em 2 Coríntios 4, do versículo 16 ao 18, que diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, nós podemos entender que o apóstolo Paulo, ele passou por muitas dificuldades. Ele teve muitas barreiras, muitos sofrimentos, mas ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, de ficar desanimado, de parar e perder o foco, ele sempre manteve o seu olhar, a sua esperança em Cristo. Então, nós precisamos entender que a nossa esperança está no Senhor, o nosso olhar precisa estar voltado para o Senhor e não nas dores, que nós vivemos, não nas dificuldades, mas que o nosso trabalho ele está sendo desempenhado e ele é feito em prol do reino de Deus. Então, nós estamos aqui porque recebemos a salvação, porque cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos que Ele morreu, mas principalmente que Ele ressuscitou e que Ele é a nossa esperança, a nossa alegria e que nós trabalhamos para o crescimento do reino de Deus. Então, as tribulações de hoje, elas não podem de forma alguma ser comparadas com as coisas que vão se manifestar nas nossas vidas, Então, nós precisamos ter disposição para servir a Deus e não depende do vigor físico. Precisamos entender isso. Servir a Deus não depende do nosso vigor físico. E quantas vezes nós condicionamos, o nosso serviço ao Senhor, ao nosso vigor físico, às circunstâncias, a tantas coisas. Nós sempre condicionamos, quando acontecer isso, quando Deus fizer isso, então eu vou trabalhar para o Senhor. Então Paulo, através da palavra de Deus, através desse texto, nos mostra, nos prova
que nós não podemos condicionar o nosso vigor físico. E que as tribulações de hoje não se comparam com a glória eterna. Então não compare as tribulações de hoje com a glória eterna e nem perca de vista a glória eterna em função das dificuldades de hoje. E o fundamento da nossa vida é o que não se vê, os valores eternos. Então não fique também preocupado com os valores meramente deste mundo. Seguir a Cristo não nos isenta de passar por lutas e dificuldades. Eu sempre tenho falado isso, né? Quantas vezes nós ficamos presos, eu sirvo a Jesus, por que está acontecendo isso comigo? Meus queridos, nesse mundo nós sempre teremos tribulações. Quem é verdadeiramente discípulo e discípula de Jesus enfrenta as tribulações para o testemunho de Cristo e serve de suporte para seus irmãos e irmãs. Então nós precisamos entender isso. O sofrimento, ele não fazia parte da nossa história, não fazia parte da nossa criação. Por isso que quando nós estamos diante da dor, do luto, das perdas, das dificuldades, nós sofremos tanto e não conseguimos entender. Porque isso não fazia parte do plano inicial de Deus. Mas o pecado, o distanciamento do homem de Deus faz com que o sofrimento passasse a fazer parte da nossa vida. Então, quando Paulo ele começa a refletir com as aflições, falando da natureza exterior que se corrompe, né? Ele está falando das forças que debilitam o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico ele vai passando por esse processo de deteriorização. Então, vamos perdendo a nossa resistência, vamos sofrendo os ataques do envelhecimento, das enfermidades, das dores, não só físicas, mas também nós sofremos com os ataques que abalam a nossa emoção, né? Então, nós vamos sofrendo todo esse desgaste físico e emocional. Que vem fruto das pressões, das cobranças, das perdas e de tantas situações que vão acontecendo conosco. Então, Paulo está falando exatamente desse enfraquecimento, do processo de envelhecimento e das coisas que nós vamos vivendo. Então, se você olhar para você, é muito interessante quando a gente pega uma foto de 10, 15, 20 anos atrás e a gente compara com a gente hoje, e a gente vai ver lá o vigor, o vício, a disposição, e a gente olha para hoje e aí a gente começa a perceber, tem aquela dorzinha aqui, tem aquela dorzinha ali, tem tantas coisas acontecendo na nossa vida, mas tudo isso faz parte do processo. Você vai ver que hoje você traz algumas marcas emocionais, porque você já passou por decepções, já passou por dores. Mas Paulo também contrapõe que a partir do momento que você tem Cristo na sua vida, há uma renovação do homem interior. A presença de Deus, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ela também traz uma ação maravilhosa nas nossas vidas. E essa ação nas nossas vidas, né, vai nos ajudando a suportar a deteriorização do homem exterior, daquilo que nós não podemos evitar. Não podemos evitar a doença, não podemos evitar as frustrações, não podemos evitar as perdas, não podemos evitar essas coisas, mas somos eu e você que determinamos como vamos lidar com ela, como elas vão influenciar as nossas vidas. É fato que essas coisas vão acontecer e que a gente não pode evitar? É fato, eu não posso evitar, mas sou eu e você que decidimos se elas vão marcar a nossa vida positivamente ou negativamente. Como eu vou lidar com isso? Sou eu e você que vamos decidir se isso vai nos parar, se isso vai nos abalar ou se nós vamos seguir em frente. E Paulo está falando que o homem interior, esse está pronto. Por quê? Porque aí está a presença do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você e nos fortalece. E com isso nós temos a certeza que eu e você não estamos sozinhos nesse mundo. Nós não estamos passando pelas lutas e
pelas aflições sozinhos, mas nós temos um Deus que nos fortalece, nós temos um Deus que nos anima, nós temos um Deus que nos encoraja. E a renovação interna pelo Espírito Santo e a pessoa é repleta de amor, alegria e paz. Então, quando o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas, nós somos repletos dessa alegria, desse amor e dessa paz. Então, Paulo estava dizendo que os sofrimentos experimentados trazem ensinamento, eles trazem fortalecimento e também transformação do caráter, do nosso caráter e das nossas atitudes, né? Então, as tribulações, elas vão produzir em mim e em você perseverança. Por quê? Porque você hoje já sabe que as lutas vêm, mas que elas passam. E por isso você persevera, por isso você não desanima, por isso você não desiste, você não para. Ela também vai trazendo experiência, vai nos ensinando a lidar com essas situações, vai nos ensinando a como não sermos vencidos por elas, mas como vencermos. Por quê? Porque a nossa esperança e o nosso amor está em Deus. É em Deus que nós esperamos, é em Deus que nós confiamos, é nele que é por ele que nós suportamos e continuamos vencendo. Então, o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Não condicione o seu trabalho, não condicione o seu serviço a Deus às questões desse tempo, as questões baseadas no homem exterior. O homem exterior, ele é fraco, ele está sujeito as dores físicas, as dores emocionais, mas não permita que isso te pare, não permita que isso tire o seu foco, a sua atenção. Não passe a sua vida murmurando e reclamando e nem condicionando a sua ação às coisas que Deus vai te dar, ou que você quer que aconteça, ou que você tem buscado. Mas entenda que o Senhor nos chama a servir. O Senhor nos chama a servir aonde quer que estejamos. O Senhor está nos chamando a servir. Seja no consultório médico, enquanto estou fazendo o exame, estou tomando uma medicação, seja num velório, enquanto ali estou sepultando um ente querido, seja no trabalho, seja em qualquer momento, em qualquer circunstância, num aniversário, numa celebração, o Senhor nos chama a servir. Nossos pés estão na terra, mas os nossos olhos estão no Senhor. Então, que os seus olhos estejam sempre no Senhor. Os nossos pés estão na terra, estamos vivendo segundo aqui esse mundo, caminhando por esse mundo, mas nós nunca podemos perder a perspectiva do céu, a perspectiva da glória de Deus, daquilo que Ele tem para nós. Mas o certo e definitivo é que estamos caminhando em direção à pátria celestial. Os sofrimentos nessa perspectiva ajudam-nos a nos tornar homens e mulheres melhores para a glória de Deus. Então nunca perca a perspectiva de que nós estamos caminhando para o céu. Não permita que as dores, que as dificuldades, que as lutas, tirem essa perspectiva de você. Porque nós estamos caminhando para o céu. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E que nós possamos estar servindo ao Senhor, porque nós estamos mirando nas coisas eternas. Então, o céu é uma realidade, mas o inferno também. Então fique firme, meu irmão e minha irmã. As aflições estão aí? Estão, mas é possível vencê-las porque Deus está conosco, porque o nosso homem interior se renova todos os dias, ele está pronto, porque Deus está conosco. Amém? Paizinho querido, muito obrigado pelo estudo de hoje, muito obrigado pela Tua palavra. Continua, Senhor, nos fortalecendo diante dos desafios que temos. Estamos aí, Senhor, perto do final do ano,
prestes a celebrar o Natal e que todos os dias nós possamos celebrar a vida, possamos celebrar o novo de Deus sobre nós e, acima de tudo, a nossa esperança seja renovada e que o Senhor todos os dias nasça com poder e glória sobre as nossas vidas, nos fazendo compreender que nós não estamos sozinhos e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ajuda-nos, Senhor, a resplandecer o brilho da Tua glória que está em nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.